Bom dia, galerinha! Nossa meta 22, continuamos a falar de pronome, lembrando que pronome faz parte da classe de palavras responsável por substituir os substantivos, certo? Vamos falar dos pronomes demonstrativos, que são as palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto pessoas ou objetos em relação às três pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Os variáveis, ou seja, que vai variar em masculino, feminino, plural e singular. Este, esta, estes, estas. Os invariáveis, isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas. Veja que são variáveis, tem masculino, feminino, plural e singular. Invariáveis, isso. Os de terceira pessoa, variáveis, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Os invariáveis, aquilo. Notem lá. Então, na tirinha. Oi, Chuchu, que fim levou aquele rato? Que rato? Aquele rato na sua toca. Que toca? A toca com o buraco na parede. Que buraco? O buraco na sua memória. Que memória? Então, veja, você tem ali a pessoa que está falando, a pessoa com quem se está falando e aquele rato, que é a pessoa, no caso o bicho, né, mas pessoa do discurso, de quem eu falo. Então, quando é de quem eu falo, eu uso aquele. Tranquilinho, pessoal? Agora, eu tenho que prestar atenção assim. Quando eu tenho aqui os pronomes demonstrativos, se, por exemplo, o objeto está na minha mão, eu falo este objeto, na mão de quem fala, certo? Se está na mão de com quem eu falo, eu vou chamar de esse objeto. E de quem eu estou falando, aquele objeto. Outras funções dos pronomes demonstrativos. A gente pode indicar uma posição no tempo, neste ano, né? Então, está indicando o tempo presente. Pode indicar ainda uma surpresa, admiração, algo de afetividade, né? Então, no ano passado, eu li aquele livro, para dizer que aquele livro é muito bom, certo? Posso indicar ordens nos termos apresentados em uma frase. Então, Camila e Fernando são amigas. Camila e Fernanda, perdão, são amigas. Esta adora contos, aquela crônicas. Esta Fernanda, certo? Que está mais próxima. Aquela que está mais distante é a Camila. Mostrar algo que vai ser dito, grave bem isto. Isto que? Ler é muito importante, certo? E também para indicar aquilo que já foi falado, cuidem dos livros. Isso é fundamental. Isso o quê? Cuidar dos livros, o que eu já citei anteriormente. Tenho ainda pronome indefinido, que são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham um substantivo. Vai dar uma ideia de indefinição, de imprecisão. E eu tenho lá os variáveis, alguns, alguma, algumas, certo, certos, certa, certas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, outro, outras, outra, outros, muito, muita, muitos, muitos, todo, toda, todos, todas, pouco, pouca, poucas, poucas. Veja que variou, masculino, feminino, plural e singular. Não vai variar, alguém, algo, ninguém, outrem, nada, cada, tudo. E as locuções pronominais, né, que são duas palavras ou mais que têm o valor aí de um pronome indefinido, cada um, qualquer um, quem quer que, seja quem, todo aquele que e todo mundo. Passando agora para os pronomes interrogativos, são aqueles pronomes empregados para formular frases interrogativas diretas ou indiretas, ou seja, uma pergunta que eu faço diretamente ou uma pergunta que eu faço indiretamente. E os variáveis: qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Veja que eu variei. Qual, quais, né? Singular, plural. Quanto, quanta, quantas, quantos. Estou variando singular, plural, feminino e masculino. Os invariáveis: que e quem, certo? Esses são os pronomes, pessoal. Beijo grande. Até a nossa próxima aula.